Agora nós vamos terminar os tópicos 5 na parte 3, onde nós vamos falar sobre estrutura de ressonância. Bom, no que é útil estudar estrutura de ressonância? Acontece que algumas moléculas não são bem representadas por estruturas de Lewis. E, normalmente, as estruturas com ligações múltiplas podem ter estruturas similares às ligações múltiplas entre diferentes pares de átomos. Ou seja, quando você tem ligação dupla, por exemplo, essa ligação dupla pode estar ocorrendo entre dois átomos em algum momento, ou essa ligação dupla pode estar ocorrendo em outros átomos. Então você acaba tendo mais de uma opção de representação de estrutura de Lewis que são muito semelhantes entre si, né? Para a gente exemplificar bem isso, a gente vai colocar para você o exemplo do ozônio, né? Experimentalmente, o ozônio tem suas duas ligações covalentes idênticas. Só que analisando essa estrutura, nós estamos percebendo que tem uma ligação maior, que é a ligação simples entre dois átomos de oxigênio, e uma ligação mais curta, que é uma ligação dupla entre dois átomos de oxigênio. Experimentalmente já foi comprovado que essas ligações elas têm o mesmo tamanho, porque nós já estudamos anteriormente que quando você tem ligações múltiplas, elas vão diminuindo de tamanho. Então a ligação dupla ela é menor do que uma ligação simples. Só que no caso do ozônio, essas duas ligações têm o mesmo comprimento, como a gente pode perceber nessa figura. Então, a ligação ter o mesmo comprimento é que explica e justifica que realmente está ocorrendo uma ressonância. Bom, o que é uma ressonância? Ressonância é movimento de elétrons. Então, na verdade, ora a ligação dupla está entre dois oxigênios, ora ela está entre os dois oxigênios, ocorrendo uma mudança muito rápida nessa posição da ligação dupla, indicando então que esses elétrons estão se movimentando. E isso indica que nós temos então estrutura de ressonância, né? Então, só para frisar, a ligação dupla no oxigênio, no ozônio, ela deveria ser menor do que a ligação simples no ozônio. Só que como ocorre a ressonância, essas ligações têm o mesmo comprimento, correto? Bom, as estruturas de ressonância, na verdade, elas são tentativas de representar uma estrutura real, que é uma mistura entre várias possibilidades extremas. Ou seja, as estruturas de ressonância, que nós também podemos chamar de contribuintes de ressonância, elas não são reais. Elas mostram estruturas das moléculas que a gente tenta representar. Então, na verdade, a estrutura real é uma combinação dessas estruturas de ressonância. E aqui o livro traz como analogia da seguinte forma: é como se nós pudéssemos representar a estrutura de uma molécula como a cor azul ou amarela. Mas, na realidade, a molécula real ela é formada pela mistura dessas duas cores, ou seja, azul e amarelo, dando a cor verde. Então, na figura B, mostra as duas possibilidades. Em um momento, dois oxigênios formam uma dupla, e no outro momento são os outros dois oxigênios que formam uma dupla. Bom, na verdade, nenhuma dessas estruturas de ressonância representa a realidade da molécula. E o ozônio, a molécula real dele, é uma mistura dessas duas moléculas. Vamos tentar fazer uma representação melhor aqui nesse primeiro exemplo, usando o próprio ozônio. Então, a molécula de ozônio na estrutura de Lewis deveria ser assim representada. Como nós já explicamos no tópico anterior, um oxigênio tem uma carga formal positiva e o outro oxigênio uma carga formal negativa, pela quantidade de elétrons que circulam cada átomo de oxigênio. Então, em um momento, dois oxigênios estão formando uma dupla e os outros estão formando uma ligação simples. Só que esses elétrons eles podem se movimentar, como está sendo mostrado nessa seta. Essa ligação dupla, que nós sabemos que ali existe uma ligação π e uma sigma, ela está passando para um átomo de oxigênio ao mesmo tempo
que um par de elétrons, aonde está o oxigênio negativo, está vindo formar uma dupla. Então essa dupla está movimentando de localização, gerando então uma outra estrutura de ressonância que nós chamamos de contribuinte de ressonância. Que se os elétrons movimentarem de maneira semelhante ao que ocorreu na primeira estrutura, você volta para a estrutura inicial. Então, na verdade, nenhuma dessas duas estruturas elas representam a realidade da molécula. Não tem problema nenhum a gente desenhar uma dessas estruturas para representar o ozônio. Mas é importante que saiba que nenhuma dessas duas estruturas representa a molécula real. O real deveria ser representado por essa estrutura que nós chamamos de híbrido de ressonância, tá certo? Aonde, em determinado momento, um oxigênio tem carga negativa e no outro momento o outro oxigênio tem uma carga negativa. Então nós temos cargas parciais negativas, ora num oxigênio, ora no outro. Então a molécula ela existe com o comprimento da ligação entre os oxigênios idênticos. Esse valor ele é um pouco maior do que o valor de uma ligação simples, mas ele é um pouco menor do que o valor da ligação dupla. Então, só para afirmar, essa estrutura agora mostrada embaixo, ela representa o híbrido de ressonância, que é a molécula real do ozônio. Um segundo exemplo, a gente pode analisar a molécula do íon carbonato. O íon carbonato pode inicialmente ser representado dessa maneira: dois oxigênios com carga negativa e o outro oxigênio formando a dupla ligação com o carbono. Mas esses elétrons podem se movimentar, né, a ligação pi lá para o oxigênio, ao mesmo tempo que um par de elétrons de um dos oxigênios com carga negativa vem para produzir uma ligação dupla. E aí você gera então um contribuinte de ressonância, onde a ligação dupla mudou de posição. Essa ligação dupla pode mudar novamente de posição, com outro par de elétrons, outro oxigênio vindo formar uma ligação dupla, gerando um terceiro contribuinte de ressonância. Então, esses três contribuintes de ressonância para a molécula do carbonato, eles atendem a regra do octeto, né? Mas nenhum deles representa a molécula real de carbonato, porque todas as ligações na molécula de carbonato têm o mesmo comprimento, como está sendo mostrado aqui nesse híbrido de ressonância, aonde todas as ligações têm o mesmo comprimento e elas são um pouco maiores do que uma ligação dupla e um pouco menor do que uma ligação simples, correto? Outros exemplos comuns que ocorrem no estudo de ressonância, como a gente já falou do ozônio, tem o íon nitrato, o sulfato, o NO2 também, e o benzeno, que é uma molécula característica na química orgânica, que apresenta uma estrutura bastante interessante e também que apresenta ressonância. Né? O benzeno ele consiste de 6 átomos de carbono em um anel hexagonal. Cada átomo de carbono está ligado a 2 outros átomos de carbono e a um átomo de hidrogênio. Existem ligações simples e duplas alternadas entre os átomos de carbono, como a gente pode verificar nessa estrutura representante aqui do benzeno. Bom, a estrutura experimental do benzeno também mostra que todas as ligações carbono-carbono têm o mesmo comprimento. Então, na estrutura que você está vendo, tem uma dupla e uma simples, dupla e simples alternada. A dupla deveria ser menor do que a simples, mas devido à ressonância, que é o movimento dos elétrons, essas ligações elas têm o mesmo comprimento. Ou seja, a estrutura que você está vendo na tela, ela não representa a estrutura real do benzeno, e sim um contribuinte de ressonância, que é uma molécula imaginária. Tá certo? E o benzeno também ele tem uma estrutura plana, o que facilita essa ressonância que ocorre no benzeno, e por ela ter uma estrutura plana, a gente fala que ele tem uma estrutura aromática. Bom, nós podemos escrever estrutura de ressonância para o benzeno de tal forma que haja ligações simples entre cada par de átomo de carbono e os 6 elétrons adicionais estejam localizados por todo o anel. Então nós temos 2 maneiras de você desenhar o benzeno. São os 2 contribuintes de ressonância que são estruturas imaginárias, né? Então uma estrutura se transforma no outro e essa seta com a ponta dupla indica essa ressonância. Então a gente mostra essa seta dupla com pontas duplas sempre que nós estamos mostrando contribuinte de ressonância, indicando que está havendo movimento de elétron entre eles.
Então os elétrons podem se movimentar. A ligação π muda de local, assim, ao mesmo tempo a outra ligação π muda de local e a terceira ligação π muda de local, se transformando então no outro contribuinte de ressonância, cujos elétrons também podem se movimentar rapidamente, voltando para a estrutura original. De novo, essas duas estruturas não representam a molécula real do benzeno, mas elas podem ser usadas para representar o benzeno. Como esse movimento de elétrons se dá muito rapidamente, nós veríamos então a estrutura do benzeno desenhada dessa maneira. As ligações duplas e simples, elas têm o mesmo tamanho, que na verdade ela é um híbrido de ressonância, né? Todas as ligações têm o mesmo comprimento, sendo maior um pouco do que a dupla e menor do que uma ligação simples. Ou como as pessoas costumam desenhar, a gente mostra esse hexágono com a bolinha do meio para indicar o benzeno. Então agora nós terminamos esse tópico 5, mostrando as representações das estruturas de Lewis e falando de ressonância.